Então, no Brasil aconteceu que o conhecimento popular da cultura foi sobrepujado pelo ponto de vista especializado dos antropólogos, meu Deus do céu. É? O resultado disso é que, por exemplo, você pega lá, tem o Ministério da Cultura decretou que o samba do Recôncavo da Bahia é um valor cultural universal. Eu digo, sim, é valor cultural universal, mas Vila Lobos não é, Alberto de Pombuceno não é, o Raquel Tavares não é, quer dizer, todos os nossos grandes compositores não são. Por que o samba do Recôncavo tem essa importância? Ele é um valor que a humanidade precisa? A humanidade sem isto está empobrecida? É claro que não, porque todos os países têm os seus folclores, estão lotados dessas coisas e não estão precisando do Recôncavo da Bahia para coisa nenhuma. Tá certo? No entanto, se você perguntar, a cultura universal precisa do Vila Lobos? Precisa, porque ele fez alguma coisa que os outros não são capazes de fazer. Quer dizer, ele fez um upgrade em tudo que ele aprendeu com a música clássica, ele fez um upgrade, que daí outros podem aprender com ele. Então, são estes valores que têm utilidade, que têm importância, que às vezes têm uma importância salvadora para o resto da humanidade, que nós temos que transmitir com o nome de cultura brasileira. Ou seja, nós temos que ensinar os outros a fazer uma coisa que nós sabemos e eles não sabem. Se você pegar, por exemplo, toda a técnica novelesca do Machado de Assis e falar, não tem similar no mundo. E não é só porque é diferente, ela é melhor, ela aperfeiçoou. Tá certo? Então ela chega a pegar certas nuances da psique humana que é difícil você narrar ou aprender de uma outra maneira. Né? Do mesmo modo, se você pegar, sei lá, a obra do Gilberto Freire, quer dizer, o Gilberto Freire alargou o campo da ciência social de uma maneira formidável, quer dizer, tornando cognoscíveis amplos setores da existência social sobre os quais antes nem a sociologia, nem a ciência política, nem a antropologia tinham nenhum poder de preensão. Ele ampliou isso aí, entregou esse material então para os seus sucessores. Isso aí foi reconhecido no universo inteiro, só no Brasil que não é. Quer dizer, o sujeito dá uma coisa para o mundo, oferece uma riqueza para o mundo reconhece, mas no Brasil o pessoal faz de conta que não. Por quê? Porque não corresponde às imagens estereotipadas. Isso não quer dizer que nós temos que concordar 100% com todas as interpretações que Gilberto Freire fez. É claro que não. Né? Muitas vezes a contribuição maior de um cientista social, de um historiador, não está nas suas conclusões explícitas, mas está nos instrumentos que ele criou para nos dar. Por exemplo, agora mesmo mencionei Hippolyte Taine. O livro do Hippolyte Taine sobre a Revolução Francesa, As Origens da França Contemporânea, está cheio de erros históricos. Porque naquele tempo não tinha documentação suficiente, a documentação aumentou muito depois, os historiadores corrigiram muitas das suas conclusões, das suas narrativas. No entanto, ele tem um modo de enfocar as coisas que continua válido, uma técnica interpretativa e narrativa que vale por si, independente da aplicação que o seu próprio inventor fez dela. Então, até hoje podemos aprender história lendo o livro do Hippolyte Taine, ainda que não possamos acompanhar todas as suas conclusões sobre os fatos. Do mesmo modo, Gilberto Freire. Tem muitas conclusões que Gilberto Freire chegou a que foram superadas pela documentação posterior. Mas ele criou um modo de fazer sociologia, de fazer história social, e esse modo continua ensinando gerações e gerações. Então nós temos que pegar de toda a produção cultural brasileira, não aquilo que documenta o nosso modo de ser, mesmo porque o modo de ser muda, meu filho. Né? Quer dizer, aquilo que era importante numa geração deixou de ser importante na outra. Portanto, não aquilo que documenta nosso modo de ser, mas aquilo que tem utilidade e valor pedagógico para as gerações seguintes e para o público do exterior. Ou seja, idealmente para a humanidade inteira. Então, se nós perguntarmos assim, o que nós demos realmente para a humanidade, no conjunto da cultura? Eu, nesse livrinho, eu me abstive propositadamente de abordar a literatura de ficção, as artes do teatro, etc, etc. E me ative, vamos dizer, a área de filosofia e ciências humanas, e vi que, espremendo tudo, sobrava 4 grandes obras, que é a do Miguel Reale, do Otto Maria Carpo, a do Gilberto Freire e a do Mário Ferreira dos Santos. Então, isso são, vamos dizer, riquezas das quais o mundo precisa. Né? E este que tem que ser o critério. Quer dizer, um país não pode viver na contemplação eterna do seu próprio umbigo.
Ah, estamos procurando a nossa identidade. Eu falo, bom, você chega na Islândia, que importância tem identidade brasileira para o cara da Islândia, ou para o cara da Zâmbia, ou para o cara da Serra Leoa? Tem nenhuma, ele quer que o brasileiro se dane. Ele está preocupado com o seu problema. Então, o que nós vamos consumir, por exemplo, da cultura que vem desses lugares? Aquilo que tiver um valor universal e utilidade para nós. E eles farão exatamente a mesma coisa. Então, quer dizer, nesse livrinho, O Futuro do Pensamento Brasileiro, a minha preocupação foi essa, pensar o seguinte: o que nós temos para dar à espécie humana? Não só a nós mesmos. Porque se nós ficamos o tempo todo só pensando nos nossos problemas nacionais, nosso umbigocentrismo, então qual é a nossa identidade? Eu digo, bom, isso aí é tão interessante quanto você ter um vizinho que só fala dele mesmo o tempo todo. Ou você casar com uma mulher que só fala dela, da infância dela, do pai dela, da mãe dela, da porcaria da identidade dela. Você não aguenta uma semana, meu Deus do céu, você joga a mulher pela janela. Tá certo? Então, um país que ao falar para os outros só fala de si mesmo é apenas um chato universal. Não é isso? E muito do que nós transmitimos para o exterior é baseado nisto. São coisas que têm importância folclórica e antropológica para nós. E é isso que nós mostramos no exterior. Não é isso? Só que acontece o seguinte, por exemplo, você faz uma exposição sobre a cultura indígena do Raio Parta, etc, etc, ou costumes coloniais do século XVIII e tal, e vai mostrar isso aí na França. Bom, o francês vai tomar isso como matéria de estudo, como objeto de estudo. Tá certo? Isto não vai transmitir a eles novas formas de compreensão, ao contrário, vai apenas dar um material documental e eles vão estudar isso como eles estudam, sei lá, a antropofagia de uma tribo tal da África, ou aqueles sapatos chineses que apertam os pés das menininhas. São curiosidades folclóricas que servem para alimentar a curiosidade de antropólogos. Agora, as formas, os esquemas da ciência antropológica são os europeus. Está entendendo? Então nós estamos nos oferecendo para ser objeto de estudo. Nós estamos entrando lá como um macaco entra no estudo de zoologia. Você não pode dizer que o macaco ou o hipopótamo são alheios à zoologia. Não, eles são objeto de estudo da zoologia. Então nós vamos lá e nos expomos num museu, numa jaula, dizendo, olha, estudem-nos. Isso aqui é uma coisa profundamente ridícula. Não é isso? Agora, se você chegar lá com o Mário Ferreira dos Santos, o Mário Ferreira dos Santos não é objeto. Né? Ele é uma forma que se sobrepõe à cultura europeia e a amplia. E ensina coisas que eles não sabem. Você está entendendo? Então, entre você entrar na aula como um professor que está ensinando, ou você entrar como um macaquinho que vai ser estudado, ou o sapo que vai ser dissecado, o Brasil tem escolhido sistematicamente esta última alternativa. É claro que é uma coisa absolutamente suicida, idiota, de você se fazer de palhaço. Tá certo? Então, quem ganha com isso? Eu digo, sim. Quer dizer, a classe dos cientistas sociais ganha muito, porque eles se tornam os donos da cultura. E aquilo que não entra na perspectiva deles fica fora da cultura. Por exemplo, você não tem como reduzir o Mário Ferreira dos Santos às categorias usuais de pensamento dos nossos cientistas sociais e filósofos universitários. Então ele fica fora. Ele é grande demais, ele não cabe. Então é como você tentar fazer caber um hipopótamo numa ratoeira. Não vai dar, então fica fora o hipopótamo. Então, este livrinho foi concebido, vamos dizer, como um pequeno estímulo inicial para, em primeiro lugar, começar a encarar o termo cultura brasileira de outra maneira. Estourar esse limite dessa concepção antropológica, que é envelhecedora, na verdade, e começar a entender a cultura no sentido pedagógico, ou seja, cultura no sentido de grandes obras, grandes contribuições que o Brasil já fez à cultura universal. Amputada dessas contribuições, o Brasil virou uma cultura provinciana para ser estudada por um antropólogo alemão ou francês. Vai estudar os costumes dos nossos indígenas, etc. Ou, sei lá, as lutas de classe no campo. Tudo isso é objeto, é matéria do estudo e não forma. Estou me recordando aqui a famosa distinção de Aristóteles, matéria e forma. Toda a ciência se distingue, em primeiro lugar, pela sua matéria, o seu objeto. Em segundo lugar, pela forma. Mas a matéria é praticamente a mesma em todas as ciências. Se você pegar todas as ciências naturais, qual é a matéria delas? É o mundo material, é o mundo da natureza. E ela se distingue pela sua forma, ou seja, pelo ponto de vista específico que elas adotam. Então,
Nós temos que parar de ser fornecedores de matéria-prima para a ciência estrangeira e começar a ser forjadores da cultura universal. Ora, nós temos todos os elementos para isso. Só essas 4 obras que eu mostrei, por exemplo, você me mostre, por exemplo, no mundo, um sujeito que tenha esclarecido melhor a natureza do direito do que o Miguel Reale. Os caras tentaram durante gerações e gerações. Deve ver o Miguel Reale com um livrinho desse tamanho, chamado Teoria Tridimensional do Direito, e matou o problema. Isto é uma coisa que vale para o mundo inteiro, é útil para o mundo inteiro. Você me mostra alguém que escreveu uma história da literatura melhor que a do Carpo. Não tem. Né? Você me mostre, vamos dizer, um filósofo com a amplitude cognitiva e explicativa do Mário Ferreira dos Santos. Também não tem. Né? Então, é isso que nós temos que mostrar, é isso que nós somos realmente. Quer dizer, nós não somos a matéria que nos compõe, nós não somos aquilo que nós comemos, mas aquilo que o nosso espírito criou.